Tem imagem aí de uma garota colocando a mão no gerador de Van de Graaff, né? Aquela que tem várias fotos, tudo que é didático tem, o menino colocando a mão e o cabelo dele fica todo arrepiado, né? Aqui o cabelo dela. Como ilustrado pela foto, o gerador de Van de Graaff, equipamento popular em parques de ciência, permite o acúmulo de cargas elétricas em uma cúpula metálica. A distribuição de cargas na cúpula de um desses geradores, quando ninguém a toca, pode ser considerada esférica, ou seja, está uniformemente distribuído aí pela superfície da esfera. Dois desses geradores de Van de Graaff, estão aqui, ó, A e B, estão separados por uma certa distância. Não fala quanto é, mas ele vai falar já já que elas são iguais, vou chamar de D. Por uma certa distância, ponto. O gerador A contém uma é separado por uma distância 2D. Tá? Vou chamar isso aqui, vai ser de 2D. Você vai ver que esse P aqui é o ponto médio. Vamos ler até o fim. O gerador A contém uma carga mais Q e o gerador B uma carga mais 2Q. Ou seja, mais intensa a carga nesse gerador de Van Graaff aqui. Com Q maior que zero, Q positivo. Entre as alternativas, assinale aquela que melhor corresponde ao vetor campo elétrico resultante produzido pelos geradores no ponto médio P entre eles. Ou seja, a distância até aqui e daqui até aqui é a mesma. O que eu preciso lembrar aí? Duas coisas. A equação do campo eletrostático, que fala que é K, que é a constante eletrostática do meio, vezes Q, que é a carga que está gerando o campo, dividido pela distância ao quadrado. E a outra coisa que eu preciso lembrar é que cargas positivas, quando elas geram um campo elétrico, é um campo radial. Os vetores, né, porque campo elétrico é uma grandeza vetorial, são o quê? Radiais, ou seja, pega a carga como ponto central e se espalham, e é para fora, apontam para longe da carga. Já se eu tivesse uma carga negativa, que não é o caso do exercício, eu teria também radial, né, apontando aí para um centro, ou saindo de um centro. Na negativa, eles apontam em direção à carga geradora, quando é negativa. Então, usando essas duas ideias, vamos aplicar aqui e resolver. Observe que o campo gerado, então, por essa carga, como ele é positivo, nesse ponto aqui ele tem que estar apontando radialmente, né, como se fosse espalhando, partindo do centro aqui dessa carga aqui que o gerou, e para longe dela. Então, ele vai aplicar para cá. Tá? Vou chamar isso aqui campo elétrico gerado pela carga B. Já a carga A vai gerar um campo afastando dela, porque ela também é positiva. Então, no ponto P, vai estar para longe dela. Agora, você deve ter percebido o quê? Que eu fiz a setinha do campo elétrico gerado pela carga A menor. Por que eu fiz menor? Vou reescrever aqui a equação. O campo elétrico, a intensidade dele é Kq sobre D quadrado. O D, que é a distância da carga que gera o campo até o ponto que eu estou analisando, é o mesmo para o gerador, que seria a carga que está gerando o campo, o gerador A, e o gerador B, a distância D. Então, o D quadrado vai ser igual para os dois na hora de calcular o EA e o EB. Porém, aqui que vai o módulo da carga, né? Deixa eu ver se eu coloquei o módulo. Como eu quero o módulo, aqui tem que ser o módulo da carga elétrica. Então, você pode ver que como a carga do gerador B é o dobro da carga do gerador A, implica que o campo gerado por B vai acabar sendo o dobro do campo gerado por A, já que a distância é numa mesma distância, tá? Para um ponto que está equidistante dos dois, quem tiver, como o D quadrado vai ser igual e o K é uma constante, o que eu concluo? Que o campo elétrico gerado vai ser diretamente proporcional ao módulo da carga. Como o módulo da carga de B é o dobro da de A, o campo gerado por B vai ter o dobro da intensidade de A. Por isso que eu fiz a flecha aqui mais ou menos com o dobro do tamanho de A. Como ele quer o resultante, é a soma vetorial. Quando eles estão em sentidos, mesma direção, em sentidos opostos, você pega o maior, que ele vai ganhar, né, digamos assim, o resultante vai ficar na direção, vai ficar no sentido do maior, que é o B, e vai subtrair do menor. Então, ficaria com um tamanho igual ao EA, né, que é metade do EB, só que para esquerda. Por quê para a esquerda? Porque o campo para a esquerda, desses que estão competindo aqui, é mais intenso, que é o do B.
Então, o campo resultante vai ser essa flechinha do tamanho dessa flechinha do EA, chama só de E, que é o resultante mais virado para B, porque a intensidade de B era o dobro de E. É como se tivesse o dobro do comprimento. Então, você pega esse aqui, tira a metade, vai sobrar a outra metade dele aqui. Você está pegando o EB e fazendo menos o EA em módulo, né? Para achar o resultante, porque eles estão em sentidos opostos, então eles se subtraem. Então, o resultante vai dar para a esquerda, porque o vetor para a esquerda é maior, que é o produzido por B. Radial para longe e grande, porque ele é mais 2Q. Radial para longe e menorzinho, porque ele é só Q. Esse ganhou, então o sentido é para a esquerda. E eu fico com o gabarito, então, da letra C de casa.